Afaste-se da porta, gritou Lila, a voz tensa de medo enquanto segurava o atiçador com ambas as mãos. Por favor. Veio a voz de um homem do outro lado, abafada pelo vento e pela neve. Não vim para magoar ninguém. Preciso apenas de abrigo para o meu filho. O coração de Lila batia forte. Através do vidro gelado, via a silhueta de um homem de ombros largos, curvado sobre algo mais pequeno. Uma criança. A neve rodopiava à volta deles em densas cortinas. Os dedos apertaram-se no puxador. Não deixo estranhos entrar em minha casa, retrucou ela. Especialmente homens. Houve uma pausa. Depois a voz voltou, mais baixa, desta vez mais desesperada. Compreendo. Não pediria se tivesse alternativa. Ele está doente. Está a congelar. Precisamos apenas de uma noite fora da tempestade. Lila hesitou. O frio já se infiltrara pelas velhas tábuas de madeira da cabana. A eletricidade cortara-se 1 hora antes. A lareira era a única coisa que impedia a sala de se tornar uma caixa de gelo. Olhou para o telemóvel. Sem sinal. Ninguém para chamar. Apenas ela. E agora eles. Espiou novamente pelo olho mágico. O homem moveu-se ligeiramente, revelando um rapazinho encolhido nos seus braços. A criança tossiu violentamente, um som agudo, doloroso. Isso decidiu. Com um gemido de protesto das velhas dobradiças, Lila abriu a porta. A neve entrou de imediato, gelando-lhe os tornozelos através das meias. O homem avançou o suficiente para ela o ver melhor. Era alto, encharcado da cabeça aos pés, o cabelo colado à testa. O rapaz, nos seus braços, tinha o rosto enterrado no casaco do pai, o corpo a tremer. Entrem depressa, murmurou Lila, afastando-se. Obrigado, disse o homem, acenando com a cabeça enquanto carregava o rapaz para dentro. Ela trancou a porta atrás deles. Sentem-se junto da lareira. Não toquem em mais nada. O homem obedeceu, depositando o rapaz suavemente no velho sofá, desabotoando o próprio casaco para o envolver na criança. Lila observava com cautela, ainda segurando o atiçador. O seu nome? Exigiu. David. E este é o Eli, tem 6 anos. Está com uma tosse. Provavelmente gripe, acha? Desdenhou ela. Está a levar uma criança através de uma nevasca. Isso vai além da irresponsabilidade. David baixou o olhar, afastando o cabelo molhado da testa do Eli. Não tínhamos para onde ir, ela hesitou. Depois virou-se para a cozinha. Tenho toalhas secas e sopa instantânea. É tudo. Ele assentiu, murmurando os agradecimentos quando ela voltou com as toalhas. Aceitou-as com gratidão e começou a enxugar o rapaz, com o cuidado silencioso de um pai. Lila observava do outro lado da sala, os braços cruzados sobre o peito. Odiava aquilo. A invasão, as memórias. 1 ano antes, confiara em alguém que batera a porta com olhos gentis e perdera quase tudo. Agora este estranho estava em sua casa. E, no entanto, por que estão aqui afinal? Não há ninguém por quilômetros. A tempestade está nos noticiários há dias. Davi levantou o olhar, os olhos num tom escuro de cansaço. Tentava levar o Eli para a casa da avó. 2 cidades além, as estradas fecharam atrás de nós. Ficamos presos. Depois o carro avariou. Ela estudou-o. A luz da lareira parecia comum, não perigoso, mas também não completamente honesto. Havia algo no seu olhar, algo que não dizia. Mas o rapaz Eli tossiu novamente, fraco. Lila soltou um suspiro forte e foi para a cozinha. Sopa de galinha, então, murmurou. Minutos depois, trouxe 2 canecas fumegantes para junto do fogo. David agradeceu-lhe suavemente. Ela entregou a caneca da criança diretamente a ele, sentando-se na extremidade oposta da sala. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não hostil. Apenas o crepitar da lareira, o ocasional tilintar da colher na cerâmica, o vento a uivar lá fora. Eli adormeceu, a cabeça repousando no colo de David. Lila fitava as chamas, forçando-se a manter alerta. Não precisa ter medo, disse David baixinho. Não tenho medo, respondeu ela, embora a voz tremesse. Está a deixar 2 estranhos entrar em sua casa. Eu diria que é corajosa. Ou talvez tola, sorriu ela ligeiramente. Eu diria o mesmo de si. David soltou um riso abafado. Foi a primeira vez que o quarto pareceu menos frio. Uma noite, disse ela firmemente. De manhã a tempestade deve amainar. Depois vão-se embora, David assentiu. Uma noite. É tudo o que precisamos. Ela olhou para o rosto adormecido do rapaz.
Depois para o homem que o segurava com tanta delicadeza e, pela primeira vez em muito tempo, perguntou-se se abrir a porta fora um erro ou a primeira coisa certa que fazia em anos. O vento uivava lá fora como um espírito inquieto, sacudindo as janelas da pequena cabana. A eletricidade cortara-se completamente. O fogo na lareira crepitava com desafio silencioso, projetando sombras douradas nas paredes. Lila acendeu 2 velhas velas que guardava numa gaveta da cozinha, as chamas a tremer enquanto as colocava na mesa entre ela e David. A sopa arrefecera um pouco, mas o calor persistia. Eli conseguira apenas alguns goles antes de voltar a adormecer no casulo de casacos e mantas no sofá. A sua respiração ainda era irregular, mas mais lenta, mais firme. Lila sentou-se no chão junto à lareira, os joelhos encolhidos sob si, as mãos envolvendo uma caneca de cerâmica lascada. David sentava-se à sua frente, a sua própria caneca na mão, o rosto parcialmente iluminado pela luz do fogo. Parecia menos imponente à luz das velas. Humano, cansado, mas calmo. Ela adora sopa de galinha, disse ele após uma longa pausa, acenando na direção do filho. Ela... David sorriu suavemente. Desculpe, hábito. A mãe dele faleceu há alguns anos, mas sempre que faço sopa de galinha para o Eli, digo que é porque ela também o faria. Lila olhou para o rapaz, as feições a suavizarem-se. Ele é meigo, educado. Eu tento, disse David, depois baixou o olhar. É tudo o que tenho. Havia uma vulnerabilidade na sua voz que fez Lila mexer-se ligeiramente. Não estava habituada àquilo. A maioria dos homens que conhecera, especialmente os que apareciam no meio de tempestades, carregava segredos por trás do encanto. Mas David não tentava impressioná-la. Estava apenas ali, honesto. Lamento pela mãe dele, disse ela. Obrigado. Ele encontrou o olhar dela, e por um momento o fogo crepitou entre eles como uma ponte a ser lentamente construída. Lila levantou-se. Tenho uma manta limpa lá atrás. Vou buscá-la. Percorreu o corredor, passando pelas tábuas de madeira rangente até ao armário da roupa de cama. Parou ao estender a mão para a sua manta mais macia, a que a avó lhe cozera há anos. Era branca com pequenas flores azuis. Raramente a usava. Mantinha-a dobrada cuidadosamente no topo da pilha. Suspirou, depois pegou nela. Quando regressou à sala, parou abruptamente na porta. David estava sentado no chão ao lado do Eli. A criança estava semi-adormecida, a gemer suavemente. David, inconsciente da sua presença, mergulhou um pano numa tigela de água. Depois torceu-o com cuidado. Com mãos lentas e práticas, pressionou o pano fresco suavemente na testa do Eli, sussurrando-lhe tão baixo que Lila não percebeu as palavras. O pano era dela, uma das últimas toalhas de mão brancas limpas que tinha. Mantinha-as guardadas, separadas das outras. Ela observou enquanto David enxaguava o pano novamente, limpava as faces do Eli, depois dobrava cuidadosamente a toalha e a colocava ao lado da tigela. Depois levantou-se e foi à cozinha, lavou bem o pano e devolveu-o ao seu lugar, dobrado exatamente como ela o guardara. Nunca a viu a observar. Lila olhou para a colcha nos seus braços, depois avançou lentamente para o quarto. Aqui, disse, entregando-a suavemente. David virou-se ligeiramente, surpreso. É linda, é quente, respondeu ela. É limpa. Ele pegou nela, a sua mão roçando brevemente na dela. Obrigado. Ela voltou a sentar-se junto ao fogo, mas desta vez um pouco mais perto. Pela primeira vez em muito tempo, o quarto pareceu cheio não apenas de pessoas, mas de algo mais, de presença, de paz. Enquanto David se instalava novamente ao lado do filho, ajustando a manta sobre o pequeno corpo, olhou para Lila. Não precisava de nos deixar entrar, disse ele suavemente. Sei. Não precisava de nos dar de comer, nem de oferecer a sua melhor manta, nem de fingir que não tinha medo. Ela olhou para ele. A voz mal acima de um sussurro. Não estou a fingir, ele sorriu. Tênue, mas real. Mesmo assim, disse ele. Obrigado por tudo. Nunca esquecerei esta noite. Nenhum deles disse mais nada. O fogo crepitava, o vento uivava. Mas no coração da tempestade a pequena cabana brilhava suavemente, e por uma noite o calor venceu. A neve não cedera. Pela manhã, o mundo lá fora da cabana estava soterrado sob um silêncio branco espesso. As estradas eram invisíveis sob a tempestade.
As árvores gemiam sob o peso da neve, e mesmo os fracos vestígios da noite anterior tinham desaparecido. Lila subiu para a varanda, envolta num casaco grosso, e fitou o céu. Nada além de branco. Dizem que a Câmara pode não limpar as estradas até amanhã, disse ao reentrar na cabana. David levantou o olhar de onde estava a dar colheradas de sopa morna ao Eli. Então estamos presos, ela assentiu. Mais uma noite, pelo menos ele encontrou o olhar dela. Lamento. Não é culpa sua, disse ela, embora a voz carregasse um toque de cansaço. Vamos fazer o melhor disto. Esse dia, eles instalaram-se num ritmo que nenhum esperava. David ofereceu-se para cortar lenha, balançando o machado com força limpa e prática atrás da cabana. Lila, surpreendida com a sua força e precisão, observou da janela antes de voltar para a cozinha. Fez massa fresca para a bola. Jazi começou um tacho de sopa caseira de galinha, o aroma de tomilho e alho a encher o espaço. Quando uma fenda apareceu perto da porta dos fundos, David remendou-a com ferramentas que pegara no seu velho celeiro. Subindo para uma cadeira instável com mãos cuidadosas, consertou a dobradiça da porta do quarto sem perguntar e reforçou o cabide de casacos perto da entrada, sorrindo quando Lila levantou uma sobrancelha. É prático, notou ela. Anos a consertar o que não me podia dar ao luxo de substituir, respondeu ele. A tosse do Eli persistiu durante a manhã. A testa dele estava quente novamente. Lila não hesitou. Preparou chá de gengibre com mel. Arrefeceu-o a uma temperatura segura e segurou a caneca para ele beber. Umedeceu um pano com água morna, verificando a temperatura com dedos suaves. Quando ele ficou inquieto, trouxe um urso de pelúcia desbotado e bem amado de uma caixa no seu quarto. Sentou-se ao lado dele no sofá, sussurrando histórias enquanto lhe limpava as faces. Está tudo bem, querido, murmurou alisando o cabelo dele. Vamos pôr-te bom. David, observando em silêncio da cozinha, não disse nada, mas a mandíbula apertou-se. Estava habituado a fazer tudo, ser mãe e pai, protetor e provedor. Ver Lila cuidar do Eli com tanta ternura agitou algo profundo nele. Ela não tinha obrigação, nenhuma razão. No entanto, ali estava ela, ajoelhada no chão de madeira ao lado de um rapaz que não era seu, a cantarolar suavemente enquanto limpava o suor da sua testa. Mais tarde, essa tarde, enquanto Lila foi buscar mais mantas, David ficou à porta do quarto a observar. Ela estava sentada no chão ao lado da cama do Eli, a pequena mão dele cravada nas suas. Estava a cantarolar uma canção de embalar, talvez uma da sua própria infância. O urso de pelúcia estava enfiado ao lado dele. O cabelo louro caía para a frente, enquanto se inclinava para voltar a pressionar a mão na testa dele. Cada gesto estava cheio de cuidado, de presença. A garganta de David apertou-se. Virou-se antes que ela visse a forma como os olhos ardiam. Essa noite, enquanto o vento uivava lá fora e a cabana brilhava com a luz da lareira, os três reuniram-se na sala. Lila contou um conto de fadas, algo sobre uma rapariga corajosa que domou uma tempestade de neve com nada além de bondade. A voz dela dançava pelo quarto, e o Eli bateu palmas quando ela terminou. David fez animais com pedaços de papel dobrado, as tentativas desajeitadas, mas comoventes. O Eli gargalhou quando uma alce de papel com chivos desequilibrados tombou. Depois o Eli tirou um pequeno caderno e alguns lápis de cor que Lila lhe dera. Desenhou freneticamente, a língua de fora em concentração. Quando terminou, rasgou a folha e segurou-a orgulhosamente. És tu, disse ele, apontando para uma figura dourada a abrir a porta. O desenho era de uma cabana coberta de neve. Um homem alto e um rapaz pequeno estavam lá fora. Uma mulher. Lila abria a porta, a luz dourada a derramar-se atrás dela. Ele colou-a na parede com uma tira de fita de embrulho sobrante. Esta é a minha segunda casa, declarou. Lila fitou o desenho, incapaz de falar. David olhou para ela, não com gratidão desta vez, mas com algo mais profundo. A forma como os dedos dela passavam pelo cabelo do Eli, o calor que ela punha em tudo o que fazia, a sua força silenciosa. Ele sorriu e, pela primeira vez em muito, muito tempo, sentiu os frágeis, assustadores começos de algo que não se permitira sentir em anos. Esperança. A tempestade passara. O sol nasceu fraco por trás das nuvens, lançando um brilho prateado sobre as árvores cobertas de neve. Lila estava à porta da cabana, já vestida com o casaco grosso e o cachecol.
as botas de trabalho a ranger ligeiramente na varanda. O ar ainda estava cortante de frio, mas suficientemente suave para que as estradas pudessem finalmente ser limpas lá fora. David e o Eli ainda dormiam, encolhidos juntos no sofá a respirar suavemente na luz matinal. Lila hesitou à porta. Queria dizer algo, qualquer coisa. Perguntar se eles ainda estariam lá quando ela voltasse. Oferecer-lhes outra noite. Mas as palavras pareciam pesadas na garganta. Era o seu primeiro turno em dias. Não podia dar-se ao luxo de falhar. Por isso deixou o fogo atiçado, lenha extra junto à lareira e um pequeno bilhete no balcão da cozinha. Volto às 4. Fiquem à vontade. Quando chegou à pequena tasca da cidade onde trabalhava há meio tempo, os pensamentos derivavam constantemente para eles. Cada vez que o sino acima da porta da frente tilintava, ela olhava para cima. Mas nunca era Dave. Nunca o Eli. E quando o turno terminou, praticamente correu para apanhar o autocarro de volta, em direção à montanha. O céu estava cor de laranja quando ela chegou à sua cabana. A varanda estava silenciosa, sem pegadas na camada fresca de neve, sem gargalhadas lá dentro. O coração afundou-se. Empurrou a porta. O fogo ardera abaixo, mas ainda estava vivo. As mantas estavam dobradas cuidadosamente. A louça no lava-louça estava lavada e a secar. O quarto estava limpo, quase intocado. Eles tinham ido embora. Uma dor aguda floresceu-lhe no peito. Sobre a mesa de jantar estava um pedaço de papel dobrado, preso por algo pequeno e liso. Aproximou-se lentamente. O papel era creme, levemente pautado. O nome dela não estava nele, mas sabia que era para ela. Desdobrou-o. Obrigado. Pelo calor, pela bondade, por me recordares que pessoas como tu ainda existem no mundo. Nunca esquecerei. Não havia assinatura. Apenas uma linha abaixo, rabiscada numa caligrafia mais suave, quase hesitante. Ajudaste mais do que imaginas. Junto ao bilhete estava um cartão preto. Sem nome de banco. Apenas um pequeno chip e uma tira de números. Pegou nele, o coração a bater forte. Era mais pesado que um cartão de crédito normal. Liso, misterioso. Um cartão preto. O tipo que apenas os ultra-ricos transportavam. Fitou-o. Atordoada. A confusão inundou-a primeiro, depois o descrenço, depois algo que não conseguia nomear. Pousou-o lentamente e sentou-se na beira do sofá onde David se sentara na noite anterior, a contar histórias ao filho. Os dedos apertaram-se em torno do bilhete. Ele fora-se embora sem um adeus, sem uma explicação, sem ela ter a oportunidade de dizer o que começara a construir-se no seu peito. Não esperara que doísse assim. Pensara que sentiria alívio, espaço para respirar, a sua casa devolvida. Mas em vez disso sentiu um oco latejante, como se alguém tivesse aberto uma porta no seu coração e escapulira antes que ela soubesse que tinham entrado. Os olhos arderam. A cabana estava silenciosa. E pela primeira vez em muito tempo, Lila chorou. Não de medo, não de dor, mas da saudade de algo que nunca esperara encontrar e sem saber se voltaria a ver. Na manhã seguinte, Lila estava na fila no único banco da cidade, o misterioso cartão preto apertado no bolso do casaco. O hálito embaçava as portas de vidro, enquanto esperava para a deixarem entrar. Todo o caminho até ali, a sua mente travara uma batalha, um lado a gritar para o usar, o outro agarrando-se à única coisa a que sempre se agarrara: orgulho. Quando chamaram o seu número, aproximou-se do balcão com passos hesitantes. Encontrei isto, disse, pousando o cartão suavemente no balcão. Só queria saber a quem pertence. A funcionária olhou-a estranhamente, mas digitou alguns dígitos. Após alguns segundos, as sobrancelhas levantaram-se ligeiramente. É uma conta privada, disse a mulher cuidadosamente, sem nome associado publicamente. Estatuto de topo. Não posso divulgar detalhes, mas quem lhe deu isto deve confiar muito em si. Não quero o dinheiro, disse Lila rapidamente. Não vim para o usar, só precisava de saber. A mulher assentiu lentamente e deslizou o cartão de volta sobre o balcão. Lila saiu com mais perguntas do que respostas e guardou o cartão numa gaveta. Inutilizado, intocado, os dias transformaram-se em semanas. A neve começou a derreter, o vento suavizou-se e as noites tornaram-se mais silenciosas. Lila voltou à sua rotina, a reparar a cabana enquanto trabalhava na biblioteca 2 dias por semana, a fazer turnos extra na tasca quando podia.
Mas tudo parecia mais sombrio. O eco das gargalhadas daquela noite tempestuosa ficava com ela. Também ficava a imagem de um homem de cabelo escuro sentado junto do fogo, a fazer animais de papel para o filho. Apanhava-se a acordar no meio da noite, a fitar a porta. A meio esperar ouvir uma batida. Depois, numa segunda-feira de manhã, tudo se desfez. Chegou à pequena biblioteca da cidade, apenas para encontrar um aviso colado na porta. Fechada indefinidamente. Financiamento cortado. Lá dentro, a sua supervisora estava a caixotar os últimos livros. Sinto muito, Lila, disse a mulher, mal conseguindo encontrar os olhos dela. Saemi cortou o financiamento das localidades rurais. Não há nada a fazer. Ela foi para casa a pé nesse dia com as pernas dormentes. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. 2 empregos perdidos em menos de 3 meses. Sem família, sem apoio. E as contas já se acumulavam. Até ao final da semana, a sua pilha de lenha diminuía. O frigorífico estava meio vazio. A sua poupança descera abaixo dos 20 euros. Tentou vender artesanato online, até a sua velha máquina de escrever, mas nada resultava. O silêncio na cabana tornava-se mais pesado a cada dia que passava. Depois veio a carta. Chegou numa quarta-feira à tarde, deslizada sob a sua porta num envelope grosso creme. O nome dela estava escrito à mão em traços elegantes, deliberados. Abriu-a lentamente. Lá dentro estava uma única página de carta impressa em papel de alta qualidade. Prezada senhorita Lila Thompson, temos o prazer de convidá-la para uma entrevista privada para o recém-criado Programa de Ação Comunitária dentro da R&E Holdings. Procuramos indivíduos de caráter raro, valores fortes e compaixão demonstrada. O seu nome foi pessoalmente recomendado. Por favor, compareça ao nosso escritório. Central na hora abaixo. Os arranjos de viagem foram feitos em seu nome. Atenciosamente, David R. Chief Executive Officer, R&E Holdings. As mãos tremiam-lhe. Leu a vezes sem conta. David. Sentou-se pesadamente na beira do sofá, o mesmo sítio onde ele se sentara ao lado do Eli. Pressionou a carta contra o peito, respirando fundo. Ele lembrava-se. E ele tinha-a encontrado. Não sabia o que era esta entrevista, ou por que agora, ou por que, depois de todo este tempo, ele tinha contactado. Mas uma coisa era certa. A sua história com David ainda não tinha terminado. Lila estava no átrio do edifício cintilante de vidro, os pisos de mármore polido a refletirem as suas botas, ainda salpicadas de lama da estrada da montanha. O teto estendia-se alto acima, guarnecido com luz dourada, e as pessoas à sua volta moviam-se com propósito silencioso, em fatos elegantes e saltos impecáveis. Sentia-se uma estranha em terra estranha. Agarrando a carta de convite numa mão, aproximou-se da recepcionista. Eu tenho uma entrevista com a R&E Holdings. O meu nome é Lila Thompson, terminou a mulher sorrindo calorosamente. Sim, estávamos à sua espera. Por favor, tome o elevador para o 32º andar. O Sr. Rivera irá recebê-la pessoalmente. Lila pestanejou. Sr. Rivera? Sim, disse a recepcionista já a marcar algo no auricular. É o CEO. Ela entrou no elevador, o coração a bater forte. O número acima das portas subia. Cada andar trazia de volta uma memória. O Eli a rir junto do fogo. David a entregar-lhe sopa. A voz dele a agradecer-lhe no silêncio de uma noite nevada. Quando as portas se abriram, o espaço à sua frente era silencioso, elegante. Uma mulher de vestido azul fez um gesto polido e conduziu-a a um grande escritório com paredes de vidro. Lá estava ele. David estava junto da janela, alto e composto num fato carvão. As costas estavam voltadas para ela, mas quando ela entrou, ele virou-se. Os olhos encontraram-se. O tempo, por um momento, parou. Ele sorriu. Quente, firme, familiar. Lila! Ela respirou fundo. David! Ele avançou, as mãos relaxadas ao lado do corpo. Parecia o mesmo, mas diferente. Mais forte de alguma forma. Mais no controlo, mas com a mesma bondade silenciosa nos olhos. Estava a ver se vinhas, disse ele. Convidaste-me, respondeu ela, a voz suave. Esperava que dissesses que sim, disse ele gentilmente. Depois fez um gesto para a pequena área de estar junto da janela. Por favor, sente-se. Ela baixou-se para a poltrona, agarrando os lados ligeiramente. Ele caminhou até a prateleira próxima, tirou uma pasta plana e entregou-lhe. Dentro estava uma única folha de papel, um desenho de criança.
A cabana na neve. Um homem alto, um rapaz pequeno e uma mulher loira. Abrir a porta. Os olhos dela alargaram-se. Guardaste-o, sussurrou. Levei-o, admitiu David nessa manhã. Sabia que o Eli quereria que eu o fizesse. Chamou-te o nosso anjo. Nessa noite? Eu queria guardar um pedaço do que aquela noite significou. Ela olhou para ele. David estava sentado à sua frente agora, inclinado para a frente. Não te disse quem eu era. Não planeava aparecer essa noite. Mas passei os meses desde então a tentar descobrir como retribuir algo que não pode ser retribuído. Lila abanou a cabeça lentamente. Não fiz nada de extraordinário. Deste-nos abrigo, dignidade. Deste ao Eli calor e segurança, quando não tínhamos nenhum. E deste-me algo que pensei ter perdido para sempre. Ele pausou. Esperança, ela não falou. As mãos apertaram-se em torno do desenho. David continuou a voz firme. Costumava pensar que a única forma de construir algo duradouro era através do poder. Dá controlo! Mas tu lembraste-me como é a verdadeira força. Silenciosa, corajosa, bondosa. Criei um programa. Ação comunitária, educação, ajuda rural. Tudo enraizado naquela única noite. Ele levantou-se e caminhou até a secretária buscando outra pasta. E quero que o lideres Mulila pestanejou. Eu? Ele assentiu. Viveste isso. Compreendes o que significa dar sem esperar nada em troca. Esse é o tipo de liderança que quero. Ela olhou para a pasta no seu colo, depois de volta para ele. A voz tremia. Isto não é sobre dinheiro, pois não? David sorriu. Não, nunca foi. Ela olhou para ele, este homem, que uma vez se sentara junto de um fogo e usara botas e flanela, que agora lhe oferecia não apenas um emprego, mas um lugar na história que ele ainda estava a escrever. E ela assentiu. Faço, disse ela. Não pelo título, não pelo escritório, mas porque nos olhos dele via algo que não via no seu próprio reflexo há muito tempo. Propósito. E porque acreditava nele. Não apenas como CEO, mas como o homem que uma vez sussurrara obrigado no escuro e significara cada palavra. As semanas que se seguiram moveram-se com um ritmo silencioso, mas cada dia tecia Lila e David mais perto. O seu novo programa sob a R&E Holdings, chamado Iniciativa Porta Aberta, focava-se em oferecer abrigo a longo prazo, formação profissional e creche para pais solteiros e sem abrigo. A fundação foi construída em torno do princípio que Lila, inconscientemente, personificara na noite em que abrira a porta da sua cabana, que a bondade sem condições muda vidas. Em cada sala de reuniões, cada visita a locais, cada troca de e-mails tardia, eles estavam lado a lado. Debateram ferozmente, David pragmático e orientado para resultados, Lila empática e ferozmente protetora de cada voz. Por vezes chocavam, mas sempre ouviam e sempre, no final, encontravam um caminho à frente que mantinha tanto integridade como coração. Lila nunca se sentira tão vista. Cada manhã, um café esperava na sua secretária exatamente como ela gostava. 2 açúcares, sem creme e canela por cima. David nunca dizia nada sobre isso, mas ela reparava todas as vezes. Algumas noites trabalhavam até tarde, a rever propostas, a discutir logísticas complicadas. Outras noites ele acompanhava-a até ao carro em silêncio, os ombros a roçar-se ocasionalmente na escuridão. Ainda nenhuma palavra sobre o que crescia entre eles, apenas olhares que se demoravam e gestos que significavam mais do que qualquer um ousava dizer em voz alta. Depois veio o Gala, um evento de alto perfil, realizado no local emblemático da empresa, um armazém convertido agora, servindo como centro de vida transitório de última geração. Doadores, imprensa, funcionários da Câmara e líderes de sem fins lucrativos enchiam o salão. Lila, num vestido azul simples, fez um discurso sobre a noite em que tudo mudara, sobre a luz do fogo, a sopa e um rapaz com febre. Não mencionou Davi pelo nome, mas no momento em que desceu do palco, um jornalista cercou-a. Alguns dizem que a sua ascensão súbita na R&E se deve a envolvimento pessoal com o Sr. Rivera. Pode confirmar ou negar que o seu cargo está ligado a favoritismo? Lila paralisou. A respiração falhou. As mãos tremiam ligeiramente, mas manteve a posição. Foi-me oferecido este cargo com base em... Ela nunca terminou. David avançou calmo, mas com propósito. A voz uniforme enquanto se dirigia ao pequeno grupo que se juntara. Se me permitem, disse ele,
colocando uma mão firme nas costas de Lila. Depois, sem hesitação, pegou suavemente na mão dela na sua e virou-se para a sala. A mulher que está ao meu lado mudou o rumo da minha vida, disse ele, a voz a ressoar com algo mais profundo que defesa. Quando eu não tinha nada, nenhum poder, nenhum título, ela ofereceu-me e ao meu filho abrigo sem pedir nada em troca. Ele olhou para Lila, e algo piscou entre eles que silenciou até o jornalista mais cético. Ela não viu um CEO ou um homem com influência. Viu duas pessoas em necessidade e abriu a sua porta. Ele virou-se de volta para a multidão. Tudo o que construímos aqui nasceu desse momento. E se esta empresa fez algo de bom desde então, foi por causa do coração dela. O silêncio caiu. Depois aplausos. Lila olhou para as mãos entrelaçadas, ainda quentes, ainda firmes. Não fazia ideia quando ele lhe pegara na mão nem por quê. O coração parecia que podia partir de algo demasiado cheio para conter. Mais tarde, essa noite, quando as luzes diminuíram e os convidados se foram, eles ficaram sozinhos no centro do salão. Não precisava de ter dito tudo aquilo, sussurrou ela. David olhou para ela, os olhos suaves. Sim, precisava. E pela primeira vez, ele não a largou. O inverno regressou suavemente. A neve caía como seda, cobrindo os abetos e as estradas sinuosas com graça silenciosa. No final de uma dessas estradas estava a velha cabana já não esquecida, agora amorosamente restaurada. Os seus ossos eram os mesmos, o seu espírito intacto, quente, humilde, à espera. David convidara Lila e o Eli para o fim de semana. Após um ano a trabalhar lado a lado, a construir abrigos, a lançar programas, a aprender os ritmos um do outro, parecia certo. Ainda assim, Lila não soubera para onde iam até a última curva. Gaspou quando a viu. A cabana estava como uma memória tornada real. As botas rangeram nos degraus recém-areados. A porta da frente ainda rangia. Pinho e canela pairavam no ar, exatamente como ela se lembrava. E acima da lareira, cuidadosamente emoldurado em vidro, estava o desenho do Eli de uma mulher dourada a abrir a sua porta a um homem e seu filho na neve. Guardaste-o, sussurrou David, sorriu suavemente. Foi o primeiro lugar que o Eli voltou a chamar de lar. O fim de semana desenrolou-se gentilmente. Cozinharam juntos na pequena cozinha, agora brilhante com risos, música úmia baixa de altifalantes que David instalara. O Eli corria de quarto em quarto, como se sempre pertencera ali, a perguntar se podiam ficar para sempre. Essa noite, após o jantar, o Eli adormeceu no sofá debaixo da mesma colcha que ela uma vez envolvera nele. Lila subiu para a varanda, os braços cruzados contra o frio a observar a neve a cair. David juntou-se a ela em silêncio. Após uma longa pausa, ele virou-se para ela. Queres vir comigo? Por um momento ela seguiu até os degraus, onde a luz quente derramava-se da cabana atrás deles. Ele meteu a mão no bolso do casaco e ajoelhou-se. Não num salão grandioso, mas no mesmo sítio onde ela uma vez abrira a porta para ele. Segurou um simples anel de prata. Dentro da argola estavam 6 pequenas palavras. Obrigado por abrires a porta. Os olhos dele encontraram os dela. Costumava acreditar que não merecia uma família, disse ele baixinho. Que o que perdi não podia ser encontrado novamente. Mas tu mudaste isso com as tuas mãos, o teu coração. Fizeste lugar para nós quando ninguém mais o faria. Os olhos dela encheram-se. Não prometo perfeição, continuou ele, mas prometo manter sempre a porta aberta. Para ti, para o Eli, para o que construirmos juntos. Ele segurou o anel para fora, a mão a tremer ligeiramente. Queres abri-la mais uma vez? Desta vez para toda a vida? Lila não respondeu com palavras. Ajoelhou-se ao lado dele, envolveu os braços à volta dele e agarrou-se como uma vez fizera com o filho dele. Não com medo, mas com amor. Um som pequeno quebrou o momento. O Eli estava à porta a esfregar os olhos sonolentos. Senhorita Lila, mamã... Fizeste o papá sorrir. Como na primeira noite, David riu-se, segurando Lila mais perto. Ela limpou os olhos e olhou para o rapaz que inconscientemente cozera as vidas deles. Depois para o homem que finalmente regressara à casa. A neve continuava a cair à volta deles, suave e silenciosa. Nenhuma multidão grandiosa, nenhum brilho de diamante. Apenas uma porta uma vez aberta numa tempestade e nunca mais fechada. Por vezes os começos mais bonitos
vem do simples ato de abrir uma porta. Se esta história tocou o seu coração, se lhe lembrou que a bondade importa, que o amor pode chegar silenciosamente e que segundas oportunidades muitas vezes vêm envoltas em neve e silêncio, então convidamo-la a fazer parte de mais momentos como este. Subscreva as histórias que comovem a alma para mais contos de esperança, amor, resiliência e as pequenas escolhas que mudam vidas para sempre. Deixe que o seu coração seja lembrado, uma história de cada vez.